O texto chegou enquanto eu ajudava os clientes na minha boutique. Estou deixando você e me mudando para Miami com minha namorada de 20 anos. Já esvaziei nossa conta conjunta. Haha. Minhas mãos não tremeram enquanto eu lia. Minha voz não vacilou enquanto ajudava a senhora Peterson a escolher um cachecol. O único sinal de que meu marido de 12 anos tinha acabado de destruir nosso casamento por mensagem de texto foi um leve aperto ao redor dos meus olhos. Esperei até que a senhora Peterson deixasse sua compra embrulhada no nosso papel prateado de assinatura antes de digitar minha resposta. Boa sorte. Meu nome é Clary. Aos 38 anos. Acabei de receber o adeus mais insensível da história. Mas enquanto Mark provavelmente estava se regozijando com sua grande saída, me imaginando em lágrimas por sua traição, eu estava calmamente trancando minha boutique pelo dia. Os sinais estavam lá há meses. As noites no trabalho que nunca correspondiam aos seus depósitos pagos. As mudanças repentinas de senha no seu telefone. A maneira como ele começou a ir à academia religiosamente, comprando roupas novas, tentando recapturar sua juventude. 3 meses atrás, eu encontrei um recibo de jantar para 2 em um restaurante caro, em uma noite que ele alegou estar trabalhando até tarde. Naquela mesma noite, eu abri uma conta bancária separada em um banco diferente. Uma semana depois, quando ele mencionou que queria juntar nossas contas para simplificar as coisas, eu concordei alegremente, enquanto movia minhas economias pessoais para a nova conta, a conta conjunta, que ele tinha acabado de esvaziar. Tinha exatamente o suficiente para não levantar suspeitas sobre 2 meses de depósitos regulares. O resto estava guardado com segurança, junto com registros detalhados de todas as transações suspeitas que ele fez no ano passado. Meu telefone tocou novamente. Não se incomode em implorar. Melissa e eu vamos embora amanhã. Eu mando buscar minhas coisas mais tarde. Melissa, a nova recepcionista do escritório dele. Eu a conheci na festa de Natal da empresa. A vi rir muito alto das piadas de Mark e percebi como ela tocava no braço dele quando achava que ninguém estava olhando. Ela era jovem o suficiente para ser sua filha e ingênua o suficiente para achar que era especial. Eu não respondi à mensagem dele. Em vez disso, liguei para meu advogado, aquele com quem consultei 2 meses atrás, quando encontrei as taxas do hotel no extrato do nosso cartão de crédito. Está na hora, eu disse. Ele acabou de fazer sua jogada. Os papéis estão prontos. Ela respondeu. Eu vou arquivá-los na primeira coisa amanhã. Você quer que eu o entregue em Miami? Sem pressa. Deixe-o pensar que ganhou primeiro. Outra mensagem de Mark. Eu sei que isso deve ser difícil para você. Você não está ficando mais jovem. Afinal, pelo menos você tem sua lojinha para mantê-lo ocupado. Minha lojinha. A boutique de sucesso que eu construí do zero. Aquela que gerava mais renda do que sua posição de gerência intermediária. Aquela cujos lucros eu cuidadosamente mantive separados das nossas finanças conjuntas. Sorri, pensando nas cartas certificadas que o receberiam em Miami. Deixe-o aproveitar seu momento de triunfo. Passei aquela noite em nossa casa, minha casa, desde que eu a herdei da minha avó e a mantive em meu nome. Apesar das repetidas sugestões de Mark para adicioná-lo à escritura, outro instinto de sorte que valeu a pena. Enquanto organizava a papelada que meu advogado precisaria, encontrei nosso álbum de casamento. Mark parecia tão diferente de antes. Sua crise de meia-idade o transformou em uma caricatura de seu antigo eu. Hoje em dia, ele usava camisas muito apertadas para sua cintura amolecida, tentando demais se conectar com os 20 e poucos anos em seu escritório, usando gírias que soavam ridículas vindo de um homem de 45 anos. Meu telefone continuou cheio de mensagens dele, cada uma mais condescendente que a anterior. Estou planejando isso há meses. Melissa me entende de maneiras que você nunca poderia. Você vai ficar bem. Talvez encontre alguém mais da sua idade. Já disse à minha família que eles concordam que nos distanciamos. Não é culpa de ninguém. Na verdade, tirei uma captura de tela de cada mensagem e adicionei à minha pasta de evidências. Deixe-o cavar seu buraco mais fundo. Meu advogado vai adorar a sua admissão casual de premeditação. Seu anúncio alegre sobre esvaziar nossa conta. A última mensagem chamou minha atenção. A propósito, eu usei o cartão conjunto para reservar nossos voos e o hotel. Considero isso meu presente de despedida. RS. Perfeito. Liguei para a empresa do cartão de crédito. Senhora. Harrison falando. Preciso relatar cobranças fraudulentas e cancelar um cartão imediatamente. Claro. Senhora. Você pode identificar as cobranças? 2 passagens de primeira classe para Miami, reservadas hoje, e cobranças de hotel no Royal Palm. Também preciso remover meu marido como usuário autorizado. Você tem documentação da fraude? Sim,
Tenho mensagens de texto do meu marido admitindo que ele usou nosso cartão conjunto para reservar uma viagem com sua namorada, depois de esvaziar nossa conta bancária. Fico feliz em encaminhá-las. O tom profissional da representante não conseguiu esconder sua satisfação enquanto ela cancelava as cobranças. Mark e Melissa chegariam ao aeroporto amanhã e encontrariam suas passagens invalidadas, e a reserva de hotel cancelada. Meu telefone vibrou novamente. Não se preocupe com a casa. Eu vou deixar você ficar lá até encontrar algo menor. Eu realmente ri alto com isso. Ele realmente achava que tinha algum direito sobre a casa da minha avó. Seu ego cresceu tanto que ele esqueceu cujo nome estava na escritura. Outro zumbido no meu telefone. E eu sabia que a loja significava muito para você. Podemos trabalhar em um pagamento justo pela sua metade. Minha metade do meu negócio que eu construí sozinha. Financiei sozinha, com a ajuda da vovó. Enquanto ele reclamava das minhas longas horas e chamava isso de meu hobby, eu servi uma taça de vinho. As coisas boas que eu estava guardando para uma ocasião especial. Isso se qualificava. Amanhã, Mark aprenderia algumas verdades duras sobre direito de propriedade e bens separados. Mas esta noite, eu aproveitaria o silêncio e planejaria meu próximo capítulo. Amanhã trouxe uma enxurrada de mensagens cada vez mais irritadas de Mark. O que diabos você fez com nosso cartão de crédito? A companhia aérea não vai honrar nossas passagens. O hotel cancelou nossa reserva. Me responda. Eu silenciei meu telefone e fui para minha boutique. Sexta-feira sempre foi o nosso dia mais movimentado e eu tinha uma nova remessa de bolsas de grife para desempacotar. A vida continua. Mesmo quando seu marido foge com uma recepcionista jovem o suficiente para ser sua filha. Por volta do meio-dia, sua mãe me ligou. Claire, querido, Mark nos contou tudo sobre o quão controladora você tem sido, como você o afastou. Ele diz que você está sendo vingativa agora, causando problemas com seus planos de viagem. Eu coloquei no viva voz enquanto arrumava uma vitrine. Ele mencionou esvaziar nossa conta conjunta e cobrar passagens para ele e sua namorada no nosso cartão de crédito. Silêncio. Então ele disse, bem, ele disse que você não lhe deixou escolha, que você tem sido fria e distante. Bárbara, eu tenho as mensagens dele. Você gostaria que eu lesse para você? Aquela em que ele se gabou de ter pegado nosso dinheiro. Ou talvez aquela em que ele zombou da minha idade? Outra pausa. Ele parecia um pouco cruel. Eu disse a ele que a mensagem de texto era inapropriada. Eu aprecio a ligação. Bárbara, eu sempre gostei de você, mas acho que é melhor se terminarmos essa conversa agora. Meu advogado aconselhou contato mínimo com Mark e a família dele durante o processo. Já o processo, adeus, Bárbara. No final da tarde, a irmã de Mark, Amanda, estava espalhando fofocas de família por meio de amigos em comum. Aparentemente, Mark e Melissa estavam presos em um budget motel perto do aeroporto, com seus sonhos em Miami temporariamente descarrilados. Ele tentou usar seus cartões de crédito pessoais, mas eles estavam no limite há meses. Outro sinal de alerta. Eu notei que meu advogado ligou com uma atualização. A audiência de emergência está marcada para segunda-feira. Dada a admissão dele de esvaziar a conta conjunta e a fraude documentada do cartão de crédito, estamos em uma posição forte para congelar todos os ativos restantes. Ele já foi notificado? Ainda não. Mas ele receberá os papéis em seu novo endereço de motel. Falando nisso, as redes sociais da namorada dele estão fornecendo excelentes evidências. Ela tem postado sobre a aventura deles o dia todo, incluindo alguns comentários sobre você. Eu sorri, pensando na minha própria documentação. 1 ano de cobranças suspeitas, recibos de hotel, mensagens de texto que provavam premeditação. Mark estava tão focado em sua grande fuga que ele nunca considerou que eu poderia estar assistindo, esperando, preparando. Meu telefone vibrou com outra mensagem. Você acha que é tão inteligente, mas eu fiz cópias de todos os registros financeiros da boutique. Metade desse negócio é meu. Eu encaminhei a mensagem para meu advogado, adicionando ao arquivo crescente de erros de Mark. Deixe-o aprender da maneira mais difícil sobre ativos separados e propriedade empresarial. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente estar preparado. A audiência de emergência na segunda-feira foi tudo o que eu poderia ter esperado. Mark apareceu em seu novo guarda-roupa, jeans de grife, muito apertados para sua idade, e um blazer que gritava crise de meia-idade. Melissa esperou do lado de fora, sua juventude dolorosamente óbvia sob a forte iluminação do tribunal. Meu advogado apresentou nossas evidências metodicamente. O texto alegre de Mark sobre esvaziar nossa conta, sua fraude de cartão de crédito, seu histórico documentado de despesas ocultas, cada peça cuidadosamente coletada ao longo de meses de observação silenciosa.
Sua honra. O advogado contratado às pressas por Mark tentou. Meu cliente admite algumas decisões precipitadas, mas as ações da senhora Harrison foram vingativas e calculistas? Meu advogado rebateu. Você quer dizer prudente. Meu cliente protegeu seus bens separados e manteve registros detalhados do comportamento suspeito de seu marido. Isso não é vingança. É um negócio inteligente. O juiz revisou minha documentação, a escritura de propriedade separada da casa, as boutiques e os papéis da corporação, todos em meu nome. A separação cuidadosa das finanças comerciais e pessoais, da qual Mark sempre reclamou. Senhor Harrison, o juiz se dirigiu a Mark diretamente. Você admitiu por mensagem de texto esvaziar deliberadamente uma conta conjunta e usar cartões de crédito compartilhados para financiar uma viagem com sua namorada. Você nega isso? Mark se mexeu desconfortavelmente. Eu estava apenas tentando fazer uma ruptura limpa. Por cometendo fraude financeira, o juiz levantou uma sobrancelha. E agora você está reivindicando direitos de propriedade que a documentação mostra serem claramente separados dos bens conjugais. O negócio cresceu durante nosso casamento. O advogado de Mark tentou novamente. Meu cliente tem direito ao negócio. Foi estabelecido antes do casamento. Meu advogado interrompeu. E a senhora Harrison manteve uma separação estrita entre negócios e finanças pessoais durante todo o processo. Temos documentação de cada centavo investido e ganho. Eu observei o rosto de Mark enquanto a realidade começava a afundar. Ele pensou que seria fácil esvaziar nossas contas, fugir com sua namorada, talvez reivindicar metade do meu negócio no divórcio. Ele nunca se preocupou em entender minha insistência em manter as coisas separadas. Zombou de minha contabilidade cuidadosa como obsessiva. O tribunal encontra evidências suficientes de má conduta financeira, e o juiz anunciou que todos os bens compartilhados estão congelados, aguardando a dissolução final. Harrison foi ordenado a devolver quaisquer fundos removidos de contas conjuntas em 24 horas, mas esse dinheiro já tinha ido. Mark protestou, dizendo que gastamos tudo. O juiz respondeu: então, sugiro que você encontre uma maneira de substituí-lo. O juiz o cortou. O tribunal tem uma visão muito negativa do uso de cartões de crédito compartilhados para financiar aventuras com a amante. Do lado de fora do tribunal, eu ouvi Melissa perguntando a Mark sobre seus planos em Miami. Sua resposta foi perdida no som dos meus saltos clicando confiantemente no chão de mármore, enquanto eu voltava para o negócio que ele nunca entendeu ou respeitou. As próximas semanas trouxeram uma série de movimentos cada vez mais desesperados de Mark. Ele tentou alegar que a boutique tinha sido ideia dele, que se lembrava de investir dinheiro nos primeiros dias. Ele até sugeriu que tinha sido meu parceiro de negócios o tempo todo, mas essas alegações foram rapidamente refutadas pelos meus registros meticulosos. Ele estava ficando desesperado. Meu advogado observou. As mídias sociais de sua namorada mostram que eles estão hospedados no apartamento estúdio dela agora. Aparentemente, viver com o salário de recepcionista não é a fuga glamourosa que ele imaginou. A família de Mark começou a estender a mão, e o tom deles estava bem diferente das acusações iniciais. Não tínhamos ideia. Sua irmã Amanda admitiu. Ele nos disse que você estava controlando friamente e que ele precisava escapar. Mas então, vimos suas mensagens. A maneira como ele se gabava de pegar o seu dinheiro. Esse não é o irmão que eu pensei que fosse. Eu sabia que sua mãe ligou de novo, dessa vez em lágrimas, falando sobre as coisas que ele disse sobre a minha idade e sobre me substituir por alguém mais jovem. Eu o criei melhor do que isso. Eu sabia disso. De qualquer maneira, eu deixei as ligações irem para o correio de voz. O apoio deles podia ter significado algo semanas atrás, mas agora parecia como ratos desertando de um navio afundando. A boutique prosperou, ironicamente, impulsionada pelas fofocas locais sobre a minha situação. As mulheres começaram a vir, especialmente para mostrar apoio, muitas vezes saindo com muito mais do que planejavam. Meu ex tentou algo semelhante. Uma cliente confidenciou, enquanto comprava uma bolsa de grife, que ele pensou que levaria tudo no divórcio. Homens assim nunca esperam que sejamos mais inteligentes do que eles. Meu telefone ainda vibrava ocasionalmente com mensagens de texto de Mark, seu tom oscilando entre raiva e manipulação. Você arruinou tudo. Eu nunca quis te machucar. Você vai se arrepender de ser tão vingativa. Não podemos resolver algo. Ele dizia que o negócio não seria nada sem o meu apoio. Eu encaminhei cada mensagem para meu advogado, sem responder, deixando ele cavar ainda mais fundo. Através do Grapevine, ouvi dizer que Melissa estava tendo dúvidas.
Aparentemente, dividir seu apartamento-estúdio com um homem de meia-idade que não podia pagar o próprio lugar não era a aventura romântica que ela imaginou. A diferença de idade, que parecia emocionante durante as reuniões secretas no hotel, parecia diferente na dura luz da realidade. Ela postou sobre relacionamentos tóxicos e aprender com os erros. Ontem, meu advogado mencionou durante uma chamada de atualização que ele removeu seu status de relacionamento. Esta manhã, quase senti pena de Mark. Quase. Mas então lembrei do haha dele depois de me contar que esvaziou nossa conta, da crueldade casual de seus comentários sobre minha idade, e como ele presumiu que eu seria impotente sem ele. Em vez de pena, eu senti outra coisa: orgulho. Orgulho pela minha previsão, pela minha força silenciosa, pela minha capacidade de me proteger enquanto ele me subestimava. A audiência final do divórcio pintou um quadro muito diferente do que Mark imaginou. O triunfo foi meu. Sua atitude arrogante foi substituída por pânico mal disfarçado. Melissa estava visivelmente ausente. Ela mudou para um colega de trabalho da sua idade. De acordo com fofocas do escritório, Mark apareceu com suas roupas velhas. O guarda-roupa de grife aparentemente voltou para ajudar a pagar a conta conjunta que ele esvaziou. Seu advogado parecia cansado, provavelmente de tentar encontrar brechas na minha separação documentada de bens. Senhor, o advogado de Mark tentou uma última vez. Apesar da documentação de propriedade separada, meu cliente contribuiu para o crescimento do negócio de sua esposa, por meio de apoio moral. Meu advogado interrompeu. Como essas mensagens de texto menosprezando o negócio da senhora? Mark estava lá, reclamando como uma pequena loja ou aquelas postagens nas redes sociais chamando o meu negócio de hobby. O juiz claramente viu o suficiente. O acordo final refletiu meu planejamento cuidadoso. Eu mantive minha casa, meu negócio e meus bens separados. Mark ficou com seus bens pessoais e o carro, que valia menos do que ele devia. Você me destruiu, ele sibilou, quando saímos do tribunal. Eu vou ter que voltar a morar com meus pais. Eu olhei para ele e disse: não, Mark, você se destruiu. Eu só me certifiquei de que você não pudesse me destruir também. Sua mãe estava esperando do lado de fora, pronta para levá-lo para sua nova casa. Aos 45 anos, a ironia da situação não passou despercebida por ninguém. O homem que zombava da minha idade agora estava morando no quarto de infância, enquanto eu continuava a administrar o meu negócio de sucesso. Você planejou isso o tempo todo, ele me acusou. Você sabia que isso ia acontecer. Eu respondi: não, eu só prestei atenção e, ao contrário de você, eu entendi o valor de manter bons registros. Sua mãe se colocou entre nós. Já chega, Mark, você já se envergonhou o suficiente. Enquanto eles se afastavam, eu os ouvi conversando. Honestamente, o que você estava pensando? Uma jovem de 20 anos esvaziando contas bancárias, enviando aquelas mensagens horríveis? Eu os vi desaparecerem no estacionamento, sentindo nada além de alívio. Mark achava que estava escrevendo o final da nossa história com aquela mensagem cruel, mas, em vez disso, ele apenas colocou meus planos cuidadosamente traçados em movimento. Meu telefone tocou. Não era com mensagens de texto de Mark dessa vez, mas com notificações de novos pedidos do site da minha boutique. A vida estava seguindo em frente, mas não na direção que ele havia imaginado. 6 meses após o divórcio ser finalizado, minha boutique havia se expandido para um segundo local. A ironia não passou despercebida para mim. Enquanto Mark lutava para reconstruir sua vida, a pequena loja que ele havia demitido estava prosperando. Eu havia contratado 3 novos funcionários e lançado uma loja online, que estava ganhando força nacionalmente. Notícias sobre a situação de Mark chegaram por meio de conhecidos em comum. Ele tentou aplicativos de namoro, mas descobriu que mulheres da sua idade não estavam interessadas em um homem de meia idade que morava com os pais, mulheres mais jovens. Depois de ouvir sobre sua história através de fofocas do escritório, se afastaram. Melissa aparentemente avisou suas amigas sobre ele, compartilhando capturas de tela das tentativas desesperadas de reconquistá-la depois que ela foi embora. Ele também deixou sua carreira sofrida para trás. O departamento de RH da empresa iniciou uma investigação sobre seu relacionamento com uma subordinada, resultando em uma reprimenda formal. A promoção que ele esperava foi para outra pessoa, alguém que não tinha histórico de relacionamentos inapropriados com a equipe da recepção. Ele tentou alegar discriminação por idade. Amanda me disse durante uma visita inesperada à boutique que eles estavam punindo-o por namorar alguém mais jovem. O RH acabou de adicionar essa reclamação ao arquivo dele.
Fiquei surpresa ao ver a irmã de Mark na minha loja, mas a presença dela falou muito sobre como ele havia se afastado totalmente da própria família. Ela admitiu: eu sei que não apoiamos você no começo, enquanto passava os dedos por um lenço de seda. Ele se fez de vítima tão bem, mas agora, vendo como ele lidou com tudo e como agiu depois, tenho vergonha de termos acreditado nele. Meu advogado me manteve atualizada sobre as tentativas contínuas de Mark de contestar o acordo de divórcio. Cada petição foi negada. A alegação dele de que a distribuição foi injusta foi rejeitada com base nas evidências das próprias ações dele. Ele realmente tentou, argumentando que a mensagem sobre esvaziar a conta era só uma piada. Ela riu e me disse. O juiz perguntou se o ha-ha-ha tornava o roubo menos ilegal. O sucesso da minha boutique trouxe uma validação inesperada. As revistas de negócios locais quiseram contar minha história, não como a esposa desprezada, mas como uma empresária experiente que protegia seus interesses. Jovens empreendedores pediram conselhos sobre como manter as finanças pessoais e comerciais separadas. A melhor proteção é a preparação. Eu contei isso para uma jovem que me lembrava Melissa e sempre acredite nos seus instintos. A mãe de Mark ligava de vez em quando, geralmente depois de ele fazer algo ainda mais autodestrutivo. Ele tentou jogar online, esperando uma solução rápida para seus problemas financeiros. Acabou se envolvendo em um esquema de pirâmide que prometia retornos rápidos. Cada tentativa de recuperar seu antigo estilo de vida só o colocava em mais problemas. Eu não sei onde erramos com ele, ela suspirou durante uma ligação. Seu pai e eu nos oferecemos para ajudá-lo a se recuperar, se ele apenas assumisse a responsabilidade pelas suas ações. Mas ele ainda culpa todo mundo, você, Melissa, sua empresa, o juiz. Eu escutei educadamente, mas mantive distância. O drama familiar deles não era mais meu problema. Minha vida tinha seguido em frente, cheia de planos para abrir a terceira loja da boutique e talvez até expandir para acessórios de luxo. A única lembrança do impacto de Mark na minha vida era uma captura de tela emoldurada, pendurada no meu escritório. Era a última mensagem dele antes de eu bloquear seu número. Divirta-se com sua lojinha, pelo menos isso vai te manter ocupada na sua velhice. Abaixo dela estava o meu último prêmio empresarial, prova de que, às vezes, a melhor vingança é simplesmente ter sucesso nos seus próprios termos. Um ano depois do divórcio, eu organizei uma grande inauguração para minha terceira loja. O evento atraiu a mídia local e a história que eles queriam contar não era sobre o meu casamento fracassado. Era sobre uma empresária bem-sucedida expandindo sua marca. A traição de Mark havia se tornado uma mera nota de rodapé na minha história de sucesso. Durante o evento, Melissa entrou inesperadamente. Ela parecia mais jovem do que nunca. Ou talvez eu apenas me sentisse muito mais forte. Ela se mexeu desconfortavelmente, segurando a bolsa como um escudo. Eu te devo um pedido de desculpas, ela disse baixinho. Eu acreditei em tudo que ele me disse sobre como você era fria, controladora, como você não apoiava os sonhos dele. Eu a observei em silêncio, enquanto ela continuava. Então eu vi tentar as mesmas táticas de manipulação comigo quando as coisas ficaram difíceis. Eu continuei organizando a exposição de óculos de sol de grife e respondi: aqueles não eram os sonhos dele, Melissa. Eles eram fugas. Há uma diferença. Eu sei disso agora. Ela fez uma pausa e acrescentou: ele tentou se mudar quando você congelou as contas. Pensei que meu apartamento-estúdio seria temporário. Mas depois de 2 semanas dele reclamando do tamanho do meu armário e sugerindo que eu fizesse um empréstimo para um lugar maior, eu entendi o que você quis dizer sobre a diferença entre sonhos e fugas. Ela realmente riu disso. Deixe-me adivinhar. Ele tinha grandes planos, mas nenhuma maneira de financiá-los. Exatamente. Tudo ia dar certo quando os investimentos dele fossem pagos, quando ele conseguisse aquela promoção, quando a criptomoeda finalmente aumentasse de valor. Ela balançou a cabeça. Estou namorando alguém da minha idade agora. Temos empréstimos estudantis e um pequeno apartamento, mas pelo menos estamos construindo algo real. Depois que ela foi embora, meu assistente de gerente sussurrou: era a namorada dele? Não, eu respondi. Era apenas mais uma mulher que aprendeu a mesma lição que eu. Falando em lições, fiz um gesto para um jovem casal que estava examinando nossas bolsas de grife. Vamos falar sobre a ideia de expandir nossa linha de acessórios. A boutique se tornou mais do que apenas um negócio. Era um símbolo de independência, de resiliência, do poder da preparação. Jovens empreendedores frequentemente buscavam meu conselho, e eu sempre enfatizava a importância de proteger seus bens. A mãe de Mark ligou uma última vez, não para discutir o Mark, mas para me agradecer.
Você ensinou à nossa família uma lição importante, ela disse, sobre permitir mau comportamento, sobre dar desculpas para a crueldade. Mark ainda mora em casa, ainda culpando todo mundo pelos problemas dele, mas não estamos mais defendendo-o. Esse é o legado dele para nossa família. Ele nos mostrou a diferença entre apoiar alguém e capacitá-lo. Pensei sobre esse legado enquanto revisava os planos para um quarto local. Mark pretendia me diminuir, me trocar por um modelo mais jovem e ficar com metade de tudo que eu construí. Em vez disso, ele inadvertidamente me empurrou para me tornar ainda mais forte e bem-sucedida. Meu telefone vibrou com uma mensagem do meu advogado. Mark entrou com outra petição para revisar o acordo. O juiz rejeitou imediatamente e ordenou que ele pagasse as custas judiciais. Pensei que você ia gostar disso. Eu sorri, pensando nele no quarto de infância, ainda tentando reescrever um final que já tinha sido determinado no momento em que ele me subestimou. Às vezes, a melhor vingança não é sobre se vingar, é sobre melhorar. 2 anos após a mensagem cruel de Mark, recebi um convite para falar em uma conferência de mulheres empresárias. O tópico não era sobre divórcio ou traição, era sobre construir e proteger um negócio de sucesso. Minha história evoluiu de um conto de advertência para uma inspiração. Durante a sessão de perguntas e respostas, uma mulher perguntou sobre como manter as finanças pessoais e empresariais separadas. Meu marido diz que estou sendo paranoica. Que casamento significa compartilhar tudo, ela disse. Meu ex-marido disse a mesma coisa, eu respondi, até que ele tentou reivindicar metade do meu negócio no nosso divórcio. Confie em seus instintos, proteção não é paranoia. A rede de boutiques cresceu para 5 locais, cada um mais bem-sucedido que o anterior. A pequena loja que Mark tinha gerido agora empregava 30 pessoas e havia sido destaque em várias revistas nacionais. Por amigos em comum, ouvi dizer que Mark finalmente havia se mudado da casa dos pais para um pequeno apartamento acima de uma garagem. Ele teve que aceitar um emprego com salário mais baixo depois que sua antiga empresa fez uma reestruturação e eliminou sua posição. Seu perfil de namoro ainda o listava como jovem de coração. Embora a foto de perfil dela estivesse claramente desatualizada, Melissa, ironicamente, se tornou uma cliente regular na minha loja original. Ela se formou em administração e começou sua própria empresa de consultoria em mídia social. Você me inspirou, ela me disse uma vez, mostrando como uma mulher pode construir algo duradouro, em vez de cair em promessas vazias. Eu mantive a mensagem cruel de Mark emoldurada no meu escritório, não como um lembrete de dor, mas como uma prova de quão longe eu havia chegado. Pendurei uma placa que dizia: "Sucesso é a melhor vingança", na comemoração do aniversário de 5 anos da minha loja original. Estava me dirigindo aos meus funcionários e clientes fiéis. O espaço havia se transformado de uma pequena loja em um império empresarial próspero. A mãe de Mark apareceu, embora eu não tivesse enviado um convite. Ela esperou até que a multidão diminuísse para se aproximar de mim. Eu vi o Mark ontem, ela disse, alisando seu vestido de grife, um que ela comprou na minha loja. Ele estava falando sobre seus dias de glória, sobre a vida que ele poderia ter tido. Ela continuou, ele ainda não entende que não perdeu tudo no divórcio, ele jogou tudo fora. Eu pensei naquela mensagem de texto, na crueldade casual, na suposição de que eu iria desmoronar sem ele, como ele esperava que eu implorasse.